Começa agora o Ponto de Pauta, o programa da Sedufisme. O ano de 2024 foi o mais quente registrado em 175 anos, segundo a Organização Meteorológica Mundial. O nível dos mares tem aumentado e é um alerta inclusive para as regiões costeiras. A frequência e a intensidade dos eventos climáticos extremos também aumentaram de forma muito significativa em diversas regiões do planeta. Há um ano, o Rio Grande do Sul passou pelo que é considerada a pior tragédia climática da sua história. Cidades ficaram submersas, comunidades foram devastadas, 184 pessoas morreram e 25 continuam desaparecidas. Quase 95% das cidades do estado foram atingidas e mais de 500 mil de pessoas ficaram desabrigadas. As mudanças climáticas que pareciam uma projeção para o futuro já estão aqui e impactam a vida hoje. Qual o tamanho desse impacto para o presente e para o futuro? O que a ciência nos revela sobre este tema que ninguém mais pode ignorar? É possível reverter as mudanças climáticas? São temáticas para o nosso entrevistado de hoje, o professor titular de Glaciologia e Geografia Polar da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Jefferson Cardia Simões. Jefferson Simões coordenou entre novembro do ano passado e janeiro deste ano a Expedição Internacional de Circunnavegação Costeira Antártica, quando 57 pesquisadores de 7 países percorreram mais de 29 mil quilômetros da costa antártica para fazer coleta de amostras e a realização de estudos que ajudarão a compreender os impactos das mudanças climáticas no planeta. Professor Jefferson, muito obrigado por aceitar o nosso convite para o Ponto de Pauta de hoje, para falar sobre as suas pesquisas e sobre as mudanças climáticas. Ok, é um prazer mais uma vez estar falando com vocês e discutir um pouquinho do que nós estamos observando sobre os diferentes cenários de mudanças do clima e o que já é inevitável e o que nós podemos ainda evitar se agirmos logo. Professor, que notícias o senhor traz da sua recente expedição à Antártica e que são relevantes para compreendermos as mudanças climáticas em curso no planeta? Olha, a nossa missão, esse final do ano 2024-2025, tinha 2 grandes objetivos. Eram 57 cientistas de 7 países investigando as rápidas mudanças no Oceano Austral, ou Oceano Antártico, é a mesma coisa, que é o quê? Um aumento muito rápido da temperatura da água do oceano, aumento da acidez, principalmente devido à absorção do excesso de CO2, do dióxido de carbono, que nós estamos lançando na atmosfera, e também uma redução da salinidade, exatamente já um reflexo do derretimento de gelo. A água doce da Antártica já começa a diminuir a salinidade do oceano. Esse é um dos principais intento da missão e ver como é que isso está atingindo os diferentes organismos vivos, principalmente o fitoplâncton, né, a base da cadeia ou da teia alimentar. O outro grande objetivo era relacionado à grande questão que hoje nós temos em glaciologia: qual a estabilidade dinâmica do manto de gelo da Antártica. Nós temos que entender que esse manto de gelo, que tem uma área de 1,6 vezes do Brasil, são 14 milhões de quilômetros quadrados, tem partes que não são estáveis e poderiam começar a fluir mais rapidamente para dentro do oceano, aumentando mais ainda o nível médio dos mares do que os cenários que nós temos aí pelo painel intergovernamental da ONU sobre mudanças do clima. Ou seja, o que está ocorrendo, o que vai ocorrer, como nós podemos trabalhar e modelar esses dados. Certo, professor. A Antártica é um continente próximo do Brasil.
Como o que acontece com a Antártica impacta o nosso clima no país? Olha, esse é um dos grandes mitos que nós temos aqui no Brasil, é que parece que a Antártica é isolada e longe. Não é. Primeiro, o Rio Grande do Sul, principalmente, está mais perto da Antártica do que Roraima, nós esquecemos disso, mais perto ainda do Oceano Austral. Esse oceano regula o nosso clima, as águas frias do Oceano Austral é onde surgem as frentes frias que chegam esporadicamente e estão reduzindo, inclusive, a frequência devido a esse aquecimento do oceano. Nós estamos vendo menos eventos de geada aqui no estado. Isso tem implicações, por exemplo, até na questão de ampliação dos vetores de doenças subtropicais e tropicais. Nós estamos vendo aí no Rio Grande do Sul o que está ocorrendo com diferentes doenças que não tínhamos aqui, que nem dengue, chikungunya, etc., penetrando cada vez mais ao sul. Evidentemente, isso tudo está relacionado a mudanças na escala global. E tal, o exemplo mais claro que ficou para nós, e que pouco se comentou, foi o papel da Antártica, e mais exatamente do Oceano Austral, no evento de maio de 2024. Parecia que é só um evento dos trópicos e subtrópicos. Não, o que aconteceu é que as frentes frias, que agora em maio já tem que entrar e penetrar, às vezes até a Amazônia, foram bloqueadas sobre o território gaúcho. E aí, durante uma semana, caiu literalmente o céu, né? Caiu a precipitação, foi 700 milímetros em um pouco mais de uma semana. Isso é mais do que 50% do que cai no ano. Então, esses processos já estão ocorrendo e mostra a interligação entre as regiões polares, evidentemente mais com a Antártica, e o nosso sistema climático. Jefferson, nesta expedição, vocês identificaram a presença de microplásticos na Antártica. De que forma os equívocos ambientais por aqui impactam também o ecossistema antártico? Olha, é claro que tudo que nós produzimos, e tanto esses aerossóis contendo não só microplásticos, mas vários tipos de poluentes e também de matéria natural, é tudo transportado dos trópicos para as regiões polares. E então, o que está acontecendo, essa poluição global de microplásticos, não é a única que está ocorrendo. Nós temos vários outros poluentes que já são detectados em lugares mais longe, isolados do planeta, que nem a Antártica, o manto de gelo da Groenlândia, poluição de metais pesados no norte, aqui no sul, poluição de urânio, poluição de arsênio e outros, chegam lá, porque são transportados pela atmosfera. Então, isso, através principalmente de estudos de amostras de neve e gelo, nós conseguimos reconstruir a história dessa poluição global. Nós temos que entender e essa que é a grande questão, qual é o limiar, até onde, o limite que o sistema ambiental, o ecossistema, pode aguentar a nossa interferência e a mudança na química da atmosfera. E é basicamente isso que nós estamos fazendo, né? Essa tênue camada. Nós esquecemos que é só 50% da atmosfera está nos primeiros 5, 6 quilômetros. Depois de 12, 15 quilômetros já começa, como nós sabemos, fica rarefeito a atmosfera. Então, é uma camadinha muito fina que nós estamos transformando muito rapidamente. Sim. Professor, há 2 anos o senhor nos concedeu uma entrevista para este programa e, na época, o foco estava muito no negacionismo climático. Mas, apesar de ter passado pouco tempo, apenas 2 anos, parece que a realidade das mudanças climáticas foi escancarada por diversos eventos climáticos extremos em diferentes regiões do globo. Eu lhe pergunto, o que aconteceu no Rio Grande do Sul em 2024, com as cheias históricas e sua destruição, ajudam a população, mas também os governantes a entender a gravidade dos impactos das mudanças climáticas
e da urgência de preservarmos os ambientes naturais do planeta? Olha, eu não sei, porque continua persistindo em parte da população, e principalmente parte de alguns governadores, na escala planetária, um negacionismo desse processo. Veja o atual governo Trump, que lidera esse processo de negação por uma série de interesses. Basicamente eles sabem que o processo está ocorrendo cada vez mais rápido, mas como já houve posições que o negócio é negar o máximo possível, porque alguém vai ser prejudicado economicamente, isso continua ainda muito, eu diria, ocorrendo. E mesmo aqui no Brasil, você pode ver que ainda existe grupos políticos que querem negar todos os processos, vêm com discurso pseudo-nacionalistas dizendo que isso é interferência no Brasil. O problema não é esse, o problema é nós mesmos que estamos estragando o ambiente brasileiro. E que existem maneiras sustentáveis de crescimento econômico. Mas, é claro, para isso nós temos que pensar um pouco mais e investir um pouco mais, não é algo que pode ser predatório. Certo, professor. O senhor já falou sobre o tema na sua resposta anterior, mas haja visto, por exemplo, a reversão de medidas ambientais da maior potência econômica, os Estados Unidos, com o governo Trump. É possível acreditar ainda que os países tomem medidas realmente eficazes para combater o aquecimento global dentro dos atuais parâmetros capitalistas de desenvolvimento econômico? Olha, primeiro vamos ver o que já é inevitável de ocorrer. Hoje a comunidade científica já está com certeza que nós vamos atingir um aumento de 2 graus centígrados na temperatura média, pelos que já fizemos, pelos gases de efeito estufa que já jogamos na atmosfera, lembrando sempre que nós intensificamos o efeito estufa. O efeito estufa per se é um fenômeno natural, mas nós continuamos jogando esse material. O desafio agora é segurar que isso não chegue a mais de 2 graus, porque alguns cenários dizem que se nós chegarmos a 3 graus, alguns efeitos, inclusive, não claros, e passar um ponto de não retorno, de desestabilização do sistema climático, que poderia levar a alterações e eventos extremos mais críticos ainda, gerando fome de maneira descontrolada no planeta, por exemplo, que pode levar, inclusive, a conflitos. A questão do sistema é muito... alguns países têm modificado e têm feito esforços intensos em mudança das suas plantas de geração de energia. Alguns são cientes que estão reduzindo o máximo, mesmo os Estados Unidos estavam encaminhando para este processo, mas infelizmente agora nós estamos com um processo de negação, inclusive da ciência, no caso dos Estados Unidos, ameaçando a comunidade científica, ameaçando a educação. E a grande questão é o seguinte: até onde isso é um sinal escondido de decadência do sistema econômico norte-americano. Isso é uma consequência de um processo que nós estamos vendo. Eu não acredito que vai persistir por muito tempo, porque, na verdade, é uma fuga da realidade, né? O que nós estamos vendo muito. Sim, professor. Eventos como a COP, que incluem governos, setores privados e organizações da sociedade civil, conseguem influenciar para a tomada de soluções concretas no combate à mudança do clima? O fato deste ano, a 30ª COP, acontecer em Belém do Pará, no Brasil, pode ter alguma repercussão positiva nas ações que precisam ser tomadas em nosso país? Qual a importância que o senhor se vê, da COP este ano acontecer no Brasil? Olha, eu sou bastante pessimista em relação às COPs,
como diz, nós vamos para a 30ª, decisões não são tomadas, os cenários ficam cada vez mais precisos, os limites dados pela comunidade científica estão cada vez mais claros, mas decisão nenhuma se toma. É claro que é difícil a questão do clima ser negociado, mas pelo menos algumas decisões deveriam ser tomadas e, cedo ou tarde, nós teremos que considerar no processo econômico a questão ambiental, né? É impossível, seguindo um modelo econômico ortodoxo, onde o custo ambiental e também o valor do sistema ambiental não é integrado no custo. É como se fosse algo que não existisse ou que não interessa economicamente imediatamente, então deixe isso para lá. Nós vamos ter, e isso implica mudão, claro, de visões de sistema econômico. Eu não acredito, enquanto não ocorrer um desastre global, que alguma ação seja tomada. Infelizmente, a espécie humana parece se repetir, né? Nos mesmos erros, não se age enquanto não ocorre a catástrofe. Certo. Jefferson, o que nós podemos e devemos individualmente fazer para combater as mudanças climáticas? Ou para pressionar os governos no sentido de tratar desse tema com a importância que ele tem? Olha, tu tocou certamente na palavra correta, pressionar. Evidentemente, toda ajuda é importante, essa microajuda, a tua maneira de atuar no seu dia a dia, na maneira que você educa os teus filhos e se relaciona com seus amigos, parceiros, etc., de uma maior consciência ambiental, de notar e aumentar de maneira tanto científica e espiritual também a nossa relação com o meio ambiente. Mas as decisões em si, as mudanças, só vão ocorrer se nós fazermos pressão. Pressão no nosso meio político, pressão nos que nós elegemos. Mas como nós estamos vendo, muitas vezes os demagogos, são os populistas que vencem no voto. Esse vai ser o grande dificuldade e principalmente o que nós estamos vendo mundialmente, uma queda na ideia de um sistema democrático liberal, levando aí para posturas extremadas. Infelizmente, às vezes eu tenho um déjà vu da década de 1930. Espero que isso não vá adiante, mas está muito sério, principalmente para quem é cientista e quem é cientista ambiental. Nos Estados Unidos, meus colegas estão sendo despedidos, a NOAA, que é a Agência Oceânica e Atmosférica, está para fechar grande parte dos seus escritórios, a NSF está sendo desmontada e assim por diante. Além, como nós vemos aí todos os dias, a pressão desse governo, certamente autoritário, nas universidades norte-americanas, afetando até a questão mais importante, que é o livre pensar. Certo, professor. E estamos nos encaminhando para o final da entrevista e gostaria de deixar aberto para as suas considerações finais ou para algum tema que não falamos e que o senhor ache importante destacar. Olha, eu acredito que realmente nós estamos numa crise civilizatória, muito mais ampla do que a questão da crise ambiental. Nós estamos vendo uma série de instabilidades no mundo, em relação, é claro, com a questão ambiental, mas também nos modelos socioeconômicos, no surgimento das novas potências, como mudam de tempos em tempos, né, no desenvolvimento histórico, mas em cima disso nós temos a seguinte questão: nós agora somos 8 bilhões de indivíduos consumindo muito e, por isso, também mais sensíveis a pequenas mudanças na história do clima, na história do ambiente. No passado, crises ambientais ocorreram naturalmente, esporadicamente por grandes erupções vulcânicas. 1815, 1816, por exemplo,
com a erupção do Tambora, nós tivemos fome espalhada em todo o mundo, mas com uma população que não chegava nem a 500 milhões. 1 bilhão no final do século XIX. Quer dizer, imagina agora se um evento desse ocorrer. Ou, como nós estamos aí fazendo contra nós mesmos, continuarmos a mudar a química da atmosfera sem tomarmos nenhuma ação. Certo, professor. Muito obrigado, professor Jefferson, por ter participado do Ponto de Pauta de hoje, compartilhando conosco sua visão e suas informações com o nosso público aqui da Sedufism. Foi um prazer e até a próxima. Até a próxima. Assim, encerramos aqui o nosso Ponto de Pauta de hoje, que contou com a participação do professor titular de Glaciologia e Geografia Polar da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Jefferson Cardia Simões. Essa edição do Ponto de Pauta, como de costume, estará disponível em vídeo e podcast em nossas redes sociais e no nosso site. O endereço do nosso site é sedufism.org.br. Obrigado pela audiência e até a próxima.